Olá, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos. Queria parabenizar todos que compraram, adquiriram o curso de escatologia, esse módulo fantástico que vai ali discorrer sobre cada item, cada tema, cada palavra específica da escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Vamos abrir aqui os slides para que você possa entender o que seria escatologia. É o estudo do fim dos tempos. É o nosso futuro. É aquilo que nós vamos viver. Todos nós iremos ter um futuro, viveremos infinitamente para frente. Então, você vai desfrutar de uma jornada transformadora, reveladora. Até porque a palavra Apocalipse no grego significa revelação. Você estará embarcando numa jornada que mudará sua visão sobre o futuro. Desde os primeiros apóstolos, a escatologia fascina gerações. Hoje estamos mais próximos desse futuro do que qualquer outra grande geração da história humana. Nós somos privilegiados porque nós estamos mais próximos do que qualquer pessoa que já viveu na Terra. De um ponto de vista vantajoso, único, podemos compreender o que João registrou no Apocalipse. A firmeza desta compreensão é vital para cada cristão. Por que nós devemos estudar o fim dos tempos? Primeiro, porque nós precisamos ter uma postura bereana. Quem eram os crentes de Bereia, a cidade de Bereia? Eram aqueles que investigavam as escrituras quando Paulo pregava. Examine as escrituras diariamente para verificar a veracidade dos ensinamentos. Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Que diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Queridos, nós vamos ver dois métodos de interpretação. Primeiro, nós temos o método alegórico e também temos o método literal. Durante toda a trajetória da igreja, esses 2000 anos aproximadamente, nós vivemos, nós nós adquirimos essas duas interpretações do Apocalipse, da escatologia, da palavra de Deus, e vamos aqui falar sobre cada um deles. Método alegórico. Ele interpreta os textos buscando o sentido secundário, mais espiritual. Ele nega ou despreza o significado histórico. Nós sabemos que existem duas interpretações do Apocalipse, ou da escatologia. Nós temos a figurada, a interpretação alegórica ou figurada, e temos a histórico-gramatical, que é a que nós vamos ver em seguida. A histórico-gramatical, ou literal, ela de um, dá a cada palavra o sentido básico, exato e costumeiro, também chamado de histórico-gramatical. Quais são as vantagens dessa linguagem literal, desse método de interpretação literal? Ele baseia-se em fatos, oferece controle fidedigno e maior sucesso na exposição da palavra, em detrimento do método alegórico que tem seus perigos, que não interpreta as escrituras, elimina a autoridade bíblica e impossibilita a interpretação verdadeira. Então, queridos, o nosso curso ele é voltado para dar ênfase, para dar a visão literal do Apocalipse. Nós vamos entender mais para frente como isso se dá. Passando aqui o slide, nós temos aqui o método literal, as evidências. Nós temos uma abordagem natural, não é uma abordagem que em tudo busca uma forma secundária de interpretação, né? Base para outros sentidos. Todos os sentidos secundários dependem do sentido literal, prévio dos termos. A satisfação interpretativa, nós temos realmente segurança na interpretação, na hermenêutica da palavra de Deus. Nós temos freio à imaginação. Nós precisamos entender que a interpretação alegórica, ela leva a uma gama de variações da linguagem que nos faz, às vezes, até tirar a autenticidade das escrituras. Aquilo que Jesus queria dizer realmente, ele disse.
Aquilo que ele quis revelar a João, ele revelou, até porque Apocalipse não significa segredo, significa revelação. Imagine você tratar tudo o Apocalipse como uma linguagem figurada. Então, é uma linguagem tanto quanto perigosa para o estudante de teologia. Temos também a coerente com inspiração. O único método que se coaduna com a natureza da inspiração divina. Temos aqui também a história da interpretação da Bíblia. Veja só, a a interpretação literal, ela deu início lá em Esdras, lá quando está o povo retornando do exílio da Babilônia. Neemias capítulo 8, versículo 1 a 8, ele narra, né, a volta do povo e nós vimos ali o início dessa, dessa ênfase à interpretação literal. Depois nós temos aqui a época de Cristo, o método literal dominante. Entre judeus, Jesus e apóstolos usavam a interpretação literal. Quando você estuda a palavra de Deus ali nos evangelhos, você vê que Jesus Cristo ele usa parábolas, porém, as parábolas é quando ele não queria que os fariseus, que os saduceus, que os essênios, que os zelotes, ali eles entendessem bem, até porque Jesus Cristo ele estava vindo à Terra e precisava cumprir seu chamado. Se Jesus Cristo lhe fosse de maneira clara dizer que ele era o próprio Deus, ele teria sido apedrejado muito antes do tempo. Então ele precisava algumas vezes falar em parábolas, mas predominantemente a linguagem do, dos evangelhos ela é literal. E os discípulos eles entendiam literalmente que as revelações de Jesus elas iam se cumprir literalmente. Temos depois a ascensão da alegoria. Filo, a escola de Alexandria, introduziram o método alegórico para harmonizar a filosofia grega com as escrituras. Nós temos ali, depois que Alexandre o Grande ele passa a dominar o mundo ali, trazendo a cultura grega, a filosofia, passou então a coabitar com a teologia, muitas vezes querendo distorcer aquilo que a palavra de Deus pregava. Em seguida, nós temos aqui a Idade Média, que o sentido quádruplo aceito, interpretação adaptada à tradição e à doutrina da igreja. E por último, nós temos o grande período da Reforma, né, ali Martinho Lutero, na Alemanha, Calvino também, eles retornaram o método literal. Então, o método literal ali na Idade Média foi meio que um pouco obnubilado, né, vamos dizer assim, passando então a refigurar, reaparecer na, ali através da Suíça, ali na Alemanha, os grandes reformadores, trazendo novamente a base de toda a teologia reformada. Dando continuidade, queridos, nós temos aqui o que é que Martin Lutero ele fez. Ele dizia: cada palavra deve ter o direito de conservar seu sentido natural, e este não deve ser abandonado, a não ser que a fé nos force a isso. Quais são os princípios de Lutero? A suprema autoridade das Escrituras, a suficiência da Escritura, a rejeição do sentido quádruplo e o direito à opinião pessoal. Então, é, Martinho Lutero foi um grande ícone da Reforma Protestante e também da tona da linguagem da interpretação literal. Temos também o outro grande reformador, que foi Calvino, dizendo o verdadeiro sentido da Escritura é o sentido natural e evidente. Abracemo-lo e permanecemos nele resolutamente. Quais foram as contribuições de Calvin, né? Ele foi o fundador da exegese histórico-gramatical, que é o que nós conhecemos hoje como método literal. Histórico porque ele traz sentido histórico da palavra e também na gramática. Ele entende a palavra, né? Os termos literais, eles devem figurar, eles devem ter relevância. Então, se nós pensarmos apenas na questão da alegoria, a gente vai simplesmente deixar em segundo plano aquilo que realmente a Bíblia tem a nos oferecer. E temos também o princípio fundamental, literal, se possível. Quando você for estudar, a partir de agora, nosso curso, essa primeira aula do módulo 1, a partir de agora nós vamos dar ênfase ao método histórico-gramatical ou método literal, para que você tenha um método original. Interpretação literal foi o método original usado por Esdras, né? Jesus e os apóstolos.
Esse é o nosso tripé basilar para entendermos que, em primeiro lugar, foi o método usado por Jesus e os apóstolos, o método trazido lá do início da interpretação da Bíblia, né? Ali através daquelas confusões entre o hebraico e o aramaico, a gente vê que foi necessário uma reestruturação para trazer a tradição novamente do povo de Deus, através de Esdras, de Neemias e dos demais homens de Deus que ali passaram a trazer a interpretação da palavra. Segundo, porque tem uma base sólida. O método literal permanece e tornou-se a base de toda a exegese correta, que é a interpretação correta. Por final, por fim, a interpretação sadia deve ser aceito como método básico de interpretação em qualquer campo doutrinário. Então, queridos, era isso que eu queria trazer, essas aulas, né? Não vamos trazer aulas longas, mas aulas que sejam curtas, porém aulas objetivas. Temos também o texto, você, ao navegar aqui na sua área de aluno, você vai observar que existem arquivos. Todas as aulas nós temos um arquivo, um PDF profundo para que você venha estudar a palavra de Deus. Em seguida, você tem um questionário com 10 questões ali, para que você venha a exercitar aquilo que você aprendeu, tá bom? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.